Para alguns estudiosos, o modelo de família tradicional está com os dias contados. Para outros, mesmo com todas as modificações sofridas nas últimas décadas, ela continua sendo a base dos principais valores do ser humano. Mas como construir uma família de acordo com as possibilidades? Segundo especialistas no tema, quando um casal toma a decisão de ter filhos, esse deve ser um ato de amor responsável. Planejamento familiar é o assunto do TVE Repórter. Fique conosco. Infinitas possibilidades mais. O modelo de família nunca esteve tão fora de modelo. Mas seja qual for ele, aquele planejado é o com mais chance de funcionar, segundo os especialistas. Se está falando do direito da pessoa programar quantos membros quer ter na sua família, quantos filhos quer ter na sua família, que tamanho deseja a sua família. Isso é planejamento familiar. Casa própria, carro, plano de saúde, filhos estudando em escolas privadas, lazer, esporte. Essa é a realidade de Andréia. Mas nem sempre foi assim. A vida de hoje nem de longe se parece com o início, quando ela e o marido ainda eram adolescentes. Isso é muito difícil, porque quando tu tem 17, tu tem toda uma vida pela frente. Um planejamento enorme de menina, de adolescente, de mulher. E uma gravidez indesejada não é uma coisa fácil. Tu tem que parar com tudo e fazer a escolha de ser mãe. E ele de ser pai, quando a gente é criança ainda, né? Quando nós ainda não amadurecemos o suficiente. Então, no nosso caso, na nossa história, tudo deu certo. O Fernando tá aí, 23 anos, lindo e maravilhoso. Mas não é fácil. Tu deixa de fazer toda a tua adolescência trancada para te transformar em mulher. Com as responsabilidades maternas que isso gera. O filho mais velho, Fernando, com 23 anos, é formado em publicidade e já está trabalhando. Para Andréia, foi ele o principal responsável pelo amadurecimento dos pais. Porque tu cresce. O momento mais difícil tu passou ali com ele. Foi um susto, então, sustos para ambos os lados, cada um lida com esse susto de uma maneira diferente. Ele ficou lá e eu fiquei aqui. A minha sorte é que eu tinha meu pai e minha mãe que me apoiaram 1000%. Quando teve o segundo filho, Andréia parecia saber tudo. Planejamento total. Eu tomava anticoncepcional naquela época, aquela função. Paramos. 2 meses depois eu fico grávida do Fabiano. Tudo é mais tranquilo quando as coisas estão previamente organizadas. Passados mais 10 anos, uma surpresa. Num descuido, Andréia engravidou novamente. Diria que isso é planejamento ou é um esquecimento? Isso é o melhor esquecimento da minha vida. Sem dúvida. E a tranquilidade conquistada sofreu um tropeço. Um imprevisto para te mostrar em que mesmo num planejamento existem algumas coisas que não estão nas nossas mãos. Eu te diria que são as principais. A Constituição Federal é muito clara. Toda pessoa tem direito à alimentação, à moradia, à saúde, à educação e à segurança. Mas esse direito nem sempre condiz com a realidade. E quando as condições financeiras não permitem? Como fazer para criar 3, 4, 5 filhos com um salário que às vezes nem chega para o aluguel? Contar com a sorte? Ou planejar cada passo antes que isso aconteça? Para o presidente do Instituto Pró Família e também consultor da ONU para o Brasil no tema, antes de qualquer política pública envolvendo a saúde, o planejamento familiar precisa fazer parte da cultura da população. Ter um filho é diferente de ter 2 filhos. Porque conforme o ditado diz, aonde come um, não come 2. Exatamente um. E também tem que começar a tratar sobre a densidade demográfica, sobre a densidade populacional, sobre o meio ambiente,
sobre a água, sobre a terra, sobre os alimentos. Um filho sai do útero materno, ele vai para o útero social. E como está o nosso útero social? Essa é a grande pergunta que tem que ter. Ter consciência das dificuldades e evitar multiplicá-las. Ensinar dando exemplos positivos. Conceitos que só se adquirem através de educação. A minha política pública que eu prego é a política pela conscientização, pela educação. Eu acho que o Brasil precisa de educação, educação, educação. É para conscientizar desde cedo que esta escola criou um grupo específico de orientação sexual. Para a professora Isabel, responsável pelo trabalho, é preciso conversar abertamente com os alunos sobre os riscos de uma gravidez na adolescência, o sexo seguro e a importância de fazer escolhas conscientes durante toda a vida. Nós entendemos que é muito importante ter um espaço em que os jovens possam conversar sobre as suas dúvidas, sobre a sua rotina, sobre a sua vida. No desenvolvimento desse trabalho, é a história, né, de um menino e de uma menina que tinham todas as informações dos pais. Eles sabiam como evitar uma gravidez e mesmo assim a gravidez aconteceu. Então isso é uma questão emocional. Por que isso acontece? Apesar das pessoas terem a informação, por que acabam engravidando ou pegando uma DST, uma AIDS? Por quê? Se tem a informação. Olhos atentos. É difícil não prestar atenção, porque o assunto é curioso. E é essa mesma curiosidade que transforma e esclarece. O que tu aprende nessas aulas que tu acha importante que tu não sabia? Sobre a gravidez, sobre outras coisas também, dos preservativos que eu não sabia que existia e que agora eu sei que existe. E agora eu vou... Quando eu fizer isso, eu vou ter cuidado. Eu tô aprendendo as coisas e posso saber pro meu futuro. Que quando eu começar a namorar, eu já sei o que eu tenho que me prevenir, o que eu já tenho e tal. A gente passa na sala de aula, oferece o grupo, explica como ele funciona, passa uma lista de inscrições. Aqui na escola a gente teve uma lista de mais ou menos 40 interessados, 40 inscritos, e vocês podem ver que nós temos aqui 7 alunos, né? Então a gente vê que entre o caminho de fazer a inscrição e participar do grupo tem um caminho longo, assim, que eu acredito que por trás esteja muitas questões de tabu mesmo, de preconceito, de poder estar conversando especificamente sobre esse tema. O que tu não sabia? Eu aprendi sobre a gravidez. Eu não sabia que existia aquele bagulho lá do diafragma, do chip, até não sabia aquilo lá. Eu não sabia um monte de coisa. Tinha camiseta feminina, tomar as pílulas. Isso aí eu não sabia. O Brasil conta com a Política Nacional de Planejamento Familiar, que inclui a oferta de 8 métodos contraceptivos gratuitos na rede pública de saúde. Outra facilidade prevista nessa política é a venda de anticoncepcionais com preços reduzidos na rede farmácia popular. Além disso, muitas prefeituras têm trabalhos específicos dedicados ao tema. Em Porto Alegre, os postos de saúde possuem uma equipe especializada em orientar os casais sobre o leque de opções disponíveis para evitar gravidez indesejada. Nós disponibilizamos o preservativo masculino, preservativo feminino, o DIU de cobre, né? Essa mulher pode ser encaminhada então ou colocado na própria unidade o DIU, se essa for a situação. O anticoncepcional oral, né, combinado, o anticoncepcional à base só de progesterona, que geralmente é utilizado então para as mães puérperas, né, as que estão amamentando, que é um específico para essa fase. A pílula do dia seguinte, o anticoncepcional de emergência, também é disponibilizado em todas as unidades. Além disso, temos o injetável mensal, o injetável trimestral, tem os agentes de saúde, que também fazem a busca ativa na comunidade, a orientação diretamente na casa do usuário, né? Quando ele identifica essas situações, ele orienta, que procure a unidade, ele próprio pode dar alguma orientação, porque também tem uma capacitação para isso. No município de Canoas, há um departamento que centraliza o planejamento familiar. As demandas, que não podem ser resolvidas nos postos de atendimento básico, são encaminhadas para o posto da mulher, onde funciona o trabalho. Para tu ter uma noção, em 2012, né, foram atendidas pelo planejamento familiar, que não é só aqui no posto, mas é nas escolas, é em empresa,
é onde chamam, né, a gente para falar sobre o planejamento. A gente já foi no shopping, onde tem feira de saúde, onde está a população a gente vai. Tá? A gente atendeu 2.621 pessoas. Né? Este ano de janeiro até maio nós já atendemos 536. Em 2012, o município realizou 229 esterilizações femininas e 154 masculinas. Antigamente era 25 anos e 2 filhos, agora é 25 anos ou 2 filhos, né? Que é o que a lei preconiza. A gente já teve casais aqui onde a mulher com 23 anos, né, já tinha 5 filhos. Né? Nós tivemos uma aqui que ela tinha 29 anos e teve 11 gestações. Na mesma família, 2 realidades bem diferentes. Tayane, 23 anos, nenhum filho e ainda não está pensando na possibilidade. Thaís, 25 anos, 5 filhos. Você vai conhecer a história dessas 2 garotas no próximo bloco. Na casa de Vera vivem 11 pessoas. Aqui são consumidas 5 caixinhas de leite por dia. Depois dos 3 filhos adultos, ela ajuda a criar os netos. Da mesma forma que a minha mãe me criou, me ajudou, eu ajudo a minha filha. A rotina da filha mais velha começa cedo. Trocar fraldas e roupas da nenê, dar a mamadeira para os mais velhos. Até que todos estejam prontos para ir para a creche, é uma maratona. Essa turminha são os filhos de Thaís. A primeira, Crisley, chegou quando ela tinha 18 anos. Fui uma mãe solteira. Larguei colégio. O segundo filho, Christian, foi planejado. E ela até demorou para engravidar. Quando eu consegui engravidar do Christian, que veio ele, eu pensaria assim, eu quero ter um casal de filhos. Consegui. Só que aí quando o meu médico trocou a pílula para anticoncepcional injetável, quando o Christian estava com 7 meses, eu engravidei de gêmeas. E quando eu fui dar a notícia pro meu marido, ele não... Como é que eu vou dizer? Ele desmaiou. E quando as gêmeas Rafaela e Daniela tinham 2 anos e meio, chegou a bebê, Kiara. Uma gestação ocorrida pelo uso do antibiótico, que diminuiu o efeito do anticoncepcional. Driblando as despesas com a ajuda da mãe, da irmã e da avó, ela diz que tem a família ideal, mas deveria ter começado mais tarde. Por enquanto, os meus sonhos vão ficar congelados um pouquinho. Para o futuro dele, espero que não sigam o meu exemplo, não tenha filho cedo, aproveite o máximo, tenha uma adolescência normal. Tayana, irmã mais nova de Thaís, se cuida ao máximo. Há 10 anos com o mesmo companheiro, ainda acha que não chegou a hora. Pretendo terminar os estudos, né? Para poder fazer uma faculdade. Aí depois casar, ter filhos. Quando fala das responsabilidades da irmã, Tayana se emociona. É complicado falar da situação dela, assim. Eu vejo que ela é muito, né, se dedica só aos filhos, né, no momento. A vida dela é só casa, serviço. Não tem saída nenhuma, né? A Organização Mundial da Saúde aponta que 120 milhões de mulheres no mundo desejam a gravidez. Apesar disso, nem elas, nem os parceiros usam métodos contraceptivos. Os anticoncepcionais, eles existem, né, na nossa rede. Eles têm essa possibilidade de ter. Só que muitas e muitas vezes não procuram, né, os médicos para se informar do melhor método. Eles decidem por si só parar o método, modificar. Então, eu acho que uma das carências é isso, de conseguir chegar, né, até a sala do ginecologista, né, e tentar tirar as dúvidas de como que é correto usar, né, se for resolver fazer uma troca, como fazer. Então, eu acho que isso é uma das coisas uma das carências. Tayana fez parte de um projeto piloto de implante hormonal subcutâneo, como método contraceptivo desenvolvido na capital entre os anos de 2006 e 2011.
2.500 peças doadas por uma ONG foram destinadas às regiões que tinham maior índice de gravidez entre as jovens. Segundo este médico ginecologista, que coordenou a experiência na época, os resultados surpreenderam. A taxa de natalidade baixou no bairro 4 pontos percentuais e, sem dúvida nenhuma dessas 978 pacientes, enquanto usou o implante, engravidou. Eu estou esperando. Se tiver mais uma oportunidade, gostaria muito de botar novamente, né? Porque a injeção, para mim, no momento não... E os outros métodos? DIU, pílula? Não. O fato é que mais de 90% dessas mulheres querem utilizar novamente o implante, querem ter o direito e a alternativa de poder ter acesso a esse método reversível. As políticas públicas são parceiras no planejamento das famílias. Por isso, a Prefeitura da capital já está fazendo um estudo para a introdução de novos métodos contraceptivos na rede pública. E entre eles está o implante. Temos o DIU, às custas de um tipo de hormônio, que é a progesterona. Nós temos o implante subcutâneo, que também está em análise. E uma outra pílula de progesterona de uso contínuo, que também pode ser usada fora do período puerperal, que também funciona muito bem. Então, a gente está na fase de elaboração dos protocolos, né, para ver quais populações, para até fazer cálculos de recurso financeiro, porque são métodos mais caros, né, para ver quais populações se beneficiariam com isso, né, do ponto de vista também de uma análise das melhores evidências médicas, né, de quais populações se beneficiariam, quais seriam os para-efeitos e também organização da rede para a disponibilidade desses métodos. Outra ação bem sucedida em Porto Alegre, que resulta em decisões conscientes, é este trabalho coordenado pela enfermeira Júlia. O Hospital Presidente Vargas é referência em planejamento familiar. Aqui, em pequenos grupos, as famílias são orientadas sobre como evitar uma gravidez utilizando métodos contraceptivos, desde os mais comuns até procedimentos como laqueadura e vasectomia. A gente já tem 3 filhos, então resolveu que é hora de parar. Eu vou fazer a vasectomia porque eu acho melhor, né? Mais prático do que ela fazer a laqueadura. Eu quero fazer a laqueadura porque eu já tenho 5 filhos e a pílula mesmo eu passei mal. Eu passo mal se eu tomar. A injeção também não deu certo. Então, não quero mais. Tomar uma decisão definitiva não é fácil, mas existem mitos que precisam ser esclarecidos. Um deles é que a vasectomia traz prejuízos à vida sexual masculina. Como eu investiguei, eu perguntei para muita gente, né, que fez isso aí. Para mim, agora eu vou fazer porque hoje foi tirada a dúvida, né? Eu vim obter informações para passar para o meu marido e a gente planejou ter um filho. Eu acabei tendo uma gestação de gêmeos e aí eu acho que 2 filhos é o suficiente para um casal, né? Em relação às mulheres, elas acham assim que vai diminuir a libido, tá? Se tornarão mais gordas, não é verdade. Se tornarão frígidas, não é verdade, tá? Em relação aos homens, o pior deles assim é de perder a ereção, de não se tornar tão viril. E a gente sabe que não é verdade também, né? Eu acho que o mito maior em relação ao homem do que à mulher. Só no Hospital Presidente Vargas são quase 300 laqueaduras por ano. Já as vasectomias, que em média chegavam a 50, neste ano devem aumentar para 100. A China até hoje carrega rótulos negativos por ter imposto um controle rígido de natalidade há mais de 40 anos. Hoje os chineses pensam diferente. O povo chinês é um povo consciente. Consciente não de quantos filhos pode ter, mas também de quantos filhos pode ter, quantos filhos pode criar e do país como um todo. O ginecologista e obstetra Antonino Pandolfi trabalha com o tema há quase meio século. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Planejamento Familiar em 1964 e a Serplan em Porto Alegre. A primeira clínica de planejamento familiar no Brasil foi aqui em Porto Alegre, de Fonte Santa Casa. A primeira do Brasil, foi em Porto Alegre, sem dúvida. E as coisas foram se expandindo através de seminários, eventos, congressos, tudo ligados ao planejamento familiar, onde estavam presentes religiosos, deputados,
senadores, governadores, e as coisas foram mudando, né? Até o ponto assim de mudar em leis. Digamos, a regulamentação do DIU no Brasil, né? Foi também uma vitória nossa, porque tinha que se trabalhar junto ao Ministério da Saúde para demonstrar que ele não é abortivo. Tudo. Eu, particularmente, defendi tese de doutorado na Universidade de São Paulo, em 1972. Com 10 anos de experiência em planejamento familiar, a médica coordenadora da instituição diz que a evolução na área é importante, mas o difícil é levar os benefícios para quem não procura ajuda. As pessoas têm que saber quais são os métodos que existem para que elas possam escolher o método que seja mais indicado para elas, né? Que nas unidades de saúde existem, né, programas que favorecem, né, o planejamento familiar, né? E a opção, né, da pessoa, que planejamento familiar não é só evitar filhos, mas também programar os filhos. Ter filhos é um direito individual e a lei máxima do Brasil o defende. Mas o doutor em família diz que o país não é parâmetro para este assunto. O Brasil está fora de qualquer discussão, de qualquer fórum internacional que discute esse tema. Por quê? Porque muda o governo e muda a política social. Muda a política social e muda as pessoas. E muda as pessoas e muda o foco. O descontrole e a falta de planejamento também podem gerar violência. Nós temos identificados como fatores geradores de violência e, portanto, de criminalidade e, portanto, né, do ingresso desses adolescentes no mundo da criminalidade. O fator desestruturação familiar certamente é um deles, e com esse dado de que mais de 70% dos adolescentes que estão na fase não têm na sua certidão de nascimento o nome do pai, podemos então inferir que a ausência paterna ela é um fator gerador de violência. A visão do presidente da ONG Brasil Sem Grades, que desenvolve o programa Pai Presente, para efeitos de segurança pública, a educação não é só ensinar português ou matemática. Chega de braços cruzados. Mas há uma série de programas no Brasil, e as estatísticas estão mostrando que a questão social está havendo um avanço, está melhorando pouco a pouco. Mas os índices de criminalidade continuam crescendo. Então nós temos que ver aonde está o foco. E o foco, no nosso ponto de vista, está dentro da família. Vamos colocar no mundo apenas aqueles filhos que os pais realmente desejam, estejam comprometidos em educá-los, em amá-los, em transmitir bons valores. Depois que teve o filho morto num assalto, Eduardo descobriu que os assassinos eram vítimas de famílias sem estrutura. Vítima de uma vítima. Então hoje eu estou lutando na ONG Brasil Sem Grades, juntamente com todo esse pessoal, nós estamos fazendo esse trabalho, tentando divulgar, tentando trazer, informar as pessoas, fazer com que una essas famílias, una esse povo. A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos também luta nesse sentido. Ações que dialogam com o tema estão sendo implantadas no Rio Grande do Sul. A gente sempre pensa na família como o grande ente protetor, ou talvez o único ente protetor de crianças e adolescentes, e depois na escola. Mas a gente tem que lembrar que há muitos outros entes e que as crianças e os adolescentes, hoje em dia, cada vez mais, elas estão formando a sua personalidade, a sua identidade, não necessariamente só tendo pais, ou a família como espelho, e sim os seus pares. E é essa convivência que a gente chama comunitária, nós, enquanto poder público, também temos que pensá-la, também temos que influenciar para que ela seja sadia e não viciosa. Eu gosto muito do provérbio que diz que é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. Então a gente tem que pensar na sua convivência comunitária, e esse plano traz isso, né? Pensando a família, pensando a comunidade, e o que a gente quer é justamente que essa convivência, que essa criança seja cuidada dentro de casa. Nós sabemos que o abandono e os maus tratos estão entre as primeiras, ocupam os primeiros lugares das violências contra as nossas crianças, e logo em terceiro lugar vem a violência sexual, o abuso sexual, que ainda é uma chaga muito presente em todo o mundo, no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Então todos esses temas estamos tratando dentro desse plano.
precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa.